Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1, versículo 4, 5 e 6. Que vai nos dizer assim: Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Antes de que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse do útero, eu te santifiquei, e te ordenei como profeta para as nações. Então eu disse: Ah, Senhor Deus, observes, eu não posso falar, pois eu sou uma criança. Livro de João, capítulo 1, versículo de número 45, que nos diz assim: Felipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: Vê e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Pode tomar teu assento glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Como nós lemos na palavra de Jeremias, quem era Jeremias? Jeremias foi um grande profeta no Antigo Testamento. Jeremias era filho de um sacerdote de Anatólia, e o nome do pai dele era Ilquias. Só que Jeremias é algo tão extraordinário, e eu vou estar dizendo para o Senhor que eu amo ouvir sobre Jeremias. Eu me identifico com Jeremias. Jeremias, lá no Antigo Testamento, ele foi conhecido, ele é conhecido hoje como profeta chorão. Por quê? Porque o Senhor usou a vida dele grandemente naquela época. Só que o Senhor usou a vida dele de uma maneira diferente. Ele foi usado por Deus com palavras duras para que o povo se arrependesse dos seus pecados. Só que Jeremias, ele foi chamado desde pequeno. Quando ele ainda era muito jovem, a palavra do Senhor vai dizer. E o mais engraçado, que o Senhor não usou profeta, que o Senhor não usou jumenta, o Senhor não usou nada, foi o próprio Deus quem falou com ele. Ele ouviu diretamente a voz do Senhor dizendo, e o Senhor disse a ele que estava levantando ele, porque a palavra do Senhor vai dizer assim, que veio a mim a palavra do Senhor dizendo. E eu creio que naquele momento o Senhor falou para ele que iria levantar ele desde pequeno e que ele falaria o que muitos não iriam falar. Porque o Senhor escolheu ele para confrontar o pecado daquele povo. Só que há um pequeno problema ali. E qual é o problema, irmão? Jeremias começou a colocar empecilhos no seu chamado. Jeremias começou a colocar algo ali que não era da parte do Senhor. Assim como Natanael. De semelhante modo, Natanael ele era um homem íntegro, ele era um homem que tem a presença de Deus ao seu lado.
não é quantidade de tempo, é intimidade, é vontade de fazer, é vontade de levar essa palavra que salva. Há quanto tempo eu e você estamos dentro de uma igreja, batemos no peito para dizer que somos cristãos, mas não temos a coragem de abrir a nossa boca para o próximo, para quem está do nosso lado, para dizer: Jesus está voltando, Jesus vive, Jesus reina, Jesus te ama, você tem um chamado, a tua vida tem um propósito, há um propósito de Deus para você. Naquele mesmo dia, Filipe já se torna um discípulo e já começa a fazer mais discípulos. Ele lembra-se do seu amigo e vai até ele. E a Bíblia diz que ele chega até Natanael e ele começa a dizer: Natanael, achamos, encontramos aquele que está nas Escrituras que a gente leu, encontramos Natanael, o Messias está nas cidades. O que ele não sabia é que nós não encontramos, nós somos achados por ele, nós temos um reencontro com ele. Porque a Bíblia diz que antes mesmo da fundação do mundo, ele já havia traçado um plano perfeito para cada um de nós, para toda a humanidade. Aleluia! Ele já traçou um plano perfeito. E aí, a Bíblia vai dizer que ele batiza, dizendo: achamos ele. O nome dele é Jesus, e ele vem de Nazaré, ele é filho de José. Mas Natanael, ele era meio cético. Roma disse que se identifica com Jeremias, e eu me identifico com Natanael. Eu preciso estar lhe vendo, eu preciso de provas concretas, mas Deus, ele sabe trabalhar em cada tipo de coração, em cada coraçãozinho, em cada tipo de pensamento, em cada critério. Ele sabe como trabalhar. Aleluia! A Bíblia diz que Natanael, ouvindo isso, conhecendo a história de Nazaré, sabendo que Nazaré é uma cidade pequena, é uma cidade simples, como que poderia visitar o rei dos judeus? Aí ele vai dizer: mas pode vir algo bom de Nazaré. Não sabia ele que o melhor vinha de lá. Aleluia. O empecilho que ele começa a colocar é esse. E muitas das vezes nós perdemos a nossa bênção porque colocamos empecilhos, preconceito, aonde Deus já tem decretado a história. Não é assim, irmão? E como eu tinha dito, Jeremias, ele começou a colocar empecilhos para o chamado que Deus já tinha decretado sobre a vida dele. E quais são os empecilhos? Quando ele diz: Senhor, eu sou como uma criança, eu não sei falar. Era como se ele estivesse falando a Deus: eu sou incapaz de fazer o que o Senhor está mandando. Eu sou pequeno demais. Quem sou eu? Olha para mim, eu sou uma criança. Eu sou muito jovem. Ou até mesmo
muito velho para isso. O que é que a minha família vai achar de mim se eu tomar uma sainha, deixar o meu cabelo crescer e fazer a diferença na cidade onde eu vivo? O que é que o povo vai falar de mim se antigamente eu bebia, eu me prostituía, eu fazia o que eu bem entendia, mas hoje eu quero servir a Deus? Mas você sabendo que tem um chamado, que você carrega nos ombros o peso de um chamado. Jeremias não se importou. Jeremias não ligou nem pro que mesmo a família dele pensava sobre ele. Assim como Natanael. Muitas vezes, de abrirmos a boca, Deus já sabe do nosso caráter. Muitas das vezes nós tentamos parecer algo para Deus, enquanto nós não deveríamos nos preocupar em parecer, porque Ele nos conhece muito melhor do que nós mesmos. O Deus que forma lá no ventre, o Deus lá na fundação do mundo, antes mesmo de abrirmos a nossa boca para dizer algo a respeito dele, Ele já tem nas suas mãos tudo a respeito de nós. Natanael não sabia, mas ele estava indo de encontro com uma mudança de vida, com uma mudança de propósito naquele dia. A Bíblia diz que o seu amigo Filipe, ouvindo Natanael questionar da onde vinha Jesus, se era possível ele ser o Messias, devido ao lugar de onde ele vinha, Natanael não entra em debate. Natanael e Filipe, eles não entram em guerrinha. A Bíblia diz que Filipe olha para ele e só diz assim: venha e veja. E muitas das vezes é isso que falta para mim e para você, cristão. Porque a gente só ouvia venha e receba. Venha e receba. Mas a verdade é que nós temos que vir e ver quem realmente é Jesus. Já passou do tempo da gente chegar, de vir só a graça, de vir só o reino. É tempo da gente abrir os olhos e dizer: Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero mais de ti. Eu não quero só te conhecer de ouvir falar. Eu preciso te ver. Eu preciso ter contato contigo. Ouvir a tua voz face a face. Poder estar contigo de verdade. O obstáculo não é a dúvida. E não é diferente de mim e de você. A gente só não experimenta o extraordinário de Deus, o sobrenatural de Deus, porque a dúvida ela mora no nosso coração. Deus dá um chão para a gente andar, mas muitas das vezes nós estamos olhando e dizendo: não vou. Esse momento é diferente. Enquanto o Senhor está dizendo: levanta-te, anda, levanta-te, anda, levanta-te, anda, levanta-te, anda. Nós estamos parados neste plano, e por isso não saímos do lugar. A vida é a mesma, o casamento é o mesmo, o trabalho é o mesmo, os amigos é a mesma coisa, e nós olhamos e dizemos: continuamos no mesmo lugar. Não há diferença, não há mudança, não vejo nada de graça, não vejo nada de reino, não vejo nada de sobrenatural. Deus está dizendo:
que está ali na sua frente, o seu filho amado. Eu imagino Jesus olhando para Natanael, sorrindo, e dizendo: eu te vi lá debaixo da figueira. Antes de Natanael pronunciar teu nome, antes de Natanael questionar, te falar algo para você, Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Quando você estava lá, eu te vi. Ali no nosso livro, os estudiosos, os antigos discípulos, eles ficaram debaixo das figueiras, meditando, estudando a Torá, tentando entender a palavra, tendo as suas orações, os seus momentos particulares com Deus. E Natanael era um desses, e Jesus estava tendo algo íntimo com ele ali. Eu não sei o que estava acontecendo debaixo da figueira. A Bíblia não diz o que passou lá, por isso falaram que era algo íntimo. Mas Jesus falava para ele: eu te vi, Natanael, quando ninguém te via, quando não tinha um homem para perto de você. Eu te vi, Natanael, quando estava questionando, quando estava perguntando, duvidando. Eu te vi, Natanael. Passamos a figueira, eu te escondeu. Eu te vi. Quantas vezes pensamos que estamos sozinhos, com os nossos questionamentos, com os nossos pensamentos. Quantas vezes estamos até orando e parece que estamos sozinhos. Mas Deus está vendo. Deus manda dizer nessa noite: eu te vi. Eu te vejo quando você pensou que ninguém estava vendo. Eu te contemplava. Quando todos foram embora, eu permaneci. Quando você estava em crise, tentando da sua existência, eu estava do teu lado. Quando você estava no fundo do poço, pensando que era frio, eu te vi.
Jeremias achava que ele era incapaz por ser apenas um jovem. Natanael achou que ele ficaria escondido debaixo da videira, mas tem alguém que estava lá em cima do Jesus.
Mas a gente prefere chegar com os olhos espirituais, dizendo: eu não quero ser mais um, eu quero ser a diferença. Mesmo que fique metade da igreja, eu quero subir. Mesmo que fique metade do mundo, eu quero mostrar sua face. Pode não querer, pode não querer, mas eu quero ver. Eu acredito que está com ele. Eu acredito que está com ele. Aleluia. O filho não pode esconder o teu chamado. A figueira não pode esconder o teu chamado. As palavras que falam ao teu respeito não pode esconder o teu tirar e anular o teu chamado. O que pensam ao teu respeito não pode anular o nosso chamado. O nosso chamado foi por Deus. E só Deus é quem tem o poder de parar. Mas Deus não vai parar, porque o chamado dele se cumpre. O chamado dele permanece. Aleluia. O Deus que te conhece é o mesmo Deus que já te viu. E o mesmo Deus que te viu fez uma promessa. Colocou sobre você o peso de um chamado. E até quando você vai ficar colocando limitações para o teu chamado se cumprir? Até quando eu e você vamos colocar empecilhos, limitações, sendo que aquele que um dia fez o chamado, ele é fiel para cumprir? Eu já cheguei a ouvir aqui dentro da igreja: irmã, eu nem sei qual é o meu chamado, por isso eu não faço nada, por
que eu sou o Filho de Deus. Só porque você creu no que eu disse, Natanael, você verá coisas ainda maiores. Só porque você creu, Natanael, você verá o céu aberto e anjos subindo e descendo. O homem que tinha como limite uma figueira, agora ele tem como realizar isso. O céu aberto, uma visão esplêndida de anjos subindo e descendo. E há algo lindo nisso, porque os anjos, igual lá em Jacó, são mencionados, pastor, subindo e descendo. Não descendo e subindo. E eu me questionava, como assim? Subindo e descendo. E Jesus falava ao meu coração: não vos deixei órfãos. Anjos trabalhando, anjos subindo e descendo, trabalhando com o meu Venha à frente, os irmãos vão estar orando. Adore
conosco. Jeremias falou para Deus: ah, Senhor, eu sou como uma criança. Eu não sei falar, mas a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor disse a ele: não digas, eu sou como uma criança, pois tudo que eu te mandar falarás, e tudo que eu te ordenar farás. Eu não sei nesta noite quais são as tuas limitações. Eu não sei nesta noite o peso do chamado que você está carregando nos seus ombros. Eu não sei nessa noite o que é que você fala no secreto com teu pai. Mas eu quero te dizer nesta noite que o Deus que fez o chamado, Ele não errou quando te escolheu. O Deus que fez o chamado sabia que você iria errar. O Deus que fez o chamado sabia que você iria falhar. O Deus que fez o chamado sabia qual era o fundo do poço que você se encontrava. O Deus que fez o chamado sabia quais seriam as limitações que você colocaria no meio do teu caminho. Mas eu quero te dizer nesta noite que o céu já te encontrou. Não importa se você está escondido debaixo de uma figueira, não importa se você está escondido no mundo, não importa se você está no fundo do poço, não importa se você
nome do Senhor, que vive e que reina para todos sempre. Amém? Essa foi a mensagem que o Senhor colocou no nosso coração. Esperamos que o Senhor tenha falado ao coração de cada um, assim como falou conosco, antes mesmo de estarmos aqui. Vencemos os medos, as inseguranças, a dificuldade que é pregar em dores, tudo para a honra e para a glória do Senhor. Se fosse por nós, falei para ela, não dá para fugir, tem que sair quietinho, não. Mas é tudo para a honra e glória do Senhor. Somos como Jeremias, como Natanael, mas jamais vamos negar o nome do Senhor e trazer a palavra do Senhor. Amém? Antes de eu subir nesse altar, o Senhor tinha colocado algo em meu coração. E eu falei que eu não iria entregar. E no mesmo instante, Deus usou a serva dele para vir ao meu encontro e falar que era para me entregar aquilo que o Senhor tinha mandado. E que não era para me temer o homem. Eu sei que essa igreja está cheia. E eu sou apenas mais uma pequena no meio de vocês. Mas o Senhor manda dizer assim para a igreja dele: que é tempo de despertar. Logo, logo, o que nós chamamos de presença do Espírito Santo, logo, logo já não vai mais estar sobre a terra. E não vai demorar. E no meu coração, porque se tem crente pentecostal que ama sentir a presença do Senhor, uma delas sou eu. Mas é um novo despertar sobre a terra, o Senhor diz. Busque enquanto é tempo. Se coloque enquanto é tempo. Porque logo, logo, nós não vamos mais sentir. Nós vamos gritar, pedir, chorar, implorar. Mas a presença dele não vai mais estar aqui. Então, enquanto pode, busque. E você que está indo embora dizendo que essas pessoas são um bando de louco, tenha certeza que você vai precisar. E quando bater na tua porta, diz o Senhor, não vai mais ter tempo de se arrepender. Eu não sei. Eu não sei quem é que está saindo daqui dizendo que esse povo é louco. Mas eu tenho algo para te dizer. Enquanto os loucos estiverem adorando, enquanto os loucos estiverem buscando, a terra ainda tem solução. Porque a partir do momento que os céus se abrir e a trombeta tocar, você vai bater, você vai buscar,
externo. Meus irmãos, queremos agradecer aos irmãos visitantes dessa noite. Que o Senhor abençoe cada um de uma forma poderosa. Nossos irmãos amigos, o André, toda a família, que o Senhor abençoe. As portas estão abertas para vocês, da mesma forma. Essa família aqui à frente também, que o Senhor abençoe vocês. Os membros dessa casa, que seja uma semana abre, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, quarta-feira, irmãos, eu precisava de todos os irmãos aqui, se assim possível. Primeira reunião, irmãos, uma reunião extraordinária para tratar os assuntos da Igreja do Senhor, fundamentos da obra. Vou estar aqui com os irmãos, membros, jovens, músicos da obra, você que quer estar envolvido em saber o sistema da igreja, o trabalho da igreja, o andamento da igreja. Quinta-feira, às 19h30, daremos início a uma reunião. E se você quiser trazer uma garrafa de café, irmãos, traga também. Essa é a bênção do Senhor. Quarta-feira, reunião. Quinta, encerramento da nossa campanha das 7 trombetas. Tem sido bênção do Senhor. E quinta-feira agora teremos o encerramento. Sexta-feira, irmãos, a noite da bênção. Sexta-feira agora, noite da bênção. E teremos também ensaio com as nossas irmãs. Sexta-feira será o culto e logo um ensaio para nossas irmãs aí. Sábado, culto com a juventude. Domingo, culto da família. Irmãos, antes de nós orarmos ao Senhor, eu quero chamar aqui à frente, irmãos, alguns irmãos. Quero chamar aqui à frente. Uma semana vem para jogar aqui para essa hora. Quero chamar aqui nosso irmão Robson Paiva, a nossa irmã Fabiane Correia também. Quero chamar o nosso irmão Hendrick também aqui à frente. Nosso irmão Hendrick, a nossa irmã Adriana Ferreira Ribas também aqui à frente, a nossa irmã Marina Ferreira, nosso irmão Vitor Leandro, a nossa irmã Jamile também nosso irmão Jorge, também nosso irmão David, também a nossa irmã Beatriz, também a nossa irmã Mariana Souza, o nosso irmão Gabriel Faria, o nosso irmão Agil Castilho, a nossa irmã Daniele Andrade, o nosso irmão Bernardo Andrade, a nossa irmã Heloína Souza, o nosso irmão Gabriel Guimarães, o nosso irmão Bruno Silva não está aqui, o nosso irmão Renan Subitil, a nossa irmã Melanie também não está aqui. Esses irmãos de Igreja do Senhor que nós temos aqui à frente, irmãos que estiveram conosco participando o Bernardo tá? Estiveram participando conosco nesta sexta e sábado uma EBO, Escola Bíblica de Obreiros e Jovens. Sentimos falta de muitos irmãos, porque fomos impactados, irmãos, pela palavra do Senhor. Agradecer a Deus pela vida dos irmãos que estiveram conosco aqui, jovens, que também se esforçaram aqui para estar nesses 2 dias.
aprendendo, irmãos, da palavra do Senhor. Vamos fazer mais trabalhos e contamos, irmãos, com o empenho, se possível, de toda a igreja do Senhor Jesus, para que nós possamos ser aptos a aprendermos da palavra do Senhor Jesus. Então queremos agradecer ao Senhor por esses irmãos que estiveram conosco, e nessa oração, irmãos, já pela vida de todos esses irmãos, queremos também avisar aqui, dia 3, irmãos, agora, dia 3 de abril, culto das crianças. Então não esqueçam, irmãos, dessa data. Contamos com a ajuda e colaboração dos pais para ajudar, para que nós possamos aqui fazer o melhor para o nosso Deus. E também dia 4, marque lá, irmãos, dia 3, culto infantil, e o dia 4 vai ser um encontro com as mulheres. O tema será: eu quero ser curada. Então queremos convocar todas as irmãs a estar aqui. Não vai ter homens, só irmãs. Os homens vão ficar longe daqui. Só irmãs vão se trancar aqui, ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra do Senhor. A missionária Mara estará pregando a palavra do Senhor Jesus no dia 4. E a gente vai fazer alguma coisa para os homens também, irmãos. Então, os homens fiquem espertos aí, e vai ser a bênção do Senhor. Nossa aniversariante Nicole, cadê a Nicole? Corre aqui, Nicole, para nós orarmos também nessa oração. Já como Alisson já se posiciona aqui para fazer essa oração para nós. O David já nós oramos na quinta, mas ainda não, galera. Então, mais oração, mais bênção. A irmã Augusta também, bora aqui, a irmã Augusta, a Rafa também. Tem mais ali o vaso de Deus, que bênção. Vem aqui, meu filho, já orar para nós, por toda essa igreja, e que o Senhor te abençoe, irmãos, uma semana abençoada, e até quarta-feira, irmãos, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos uma vez mais. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por cada um, Senhor, que está à frente deste altar. Senhor, aquele que recebeu, Senhor, em suas mãos, ó Pai, este certificado, ó Pai, deste estudo, ó Pai, a qual participar. Deus, que possa crescer, ó Pai, na graça, mas também no conhecimento. Senhor, nós te pedimos, Pai, enche-nos do teu Espírito Santo. Senhor, também, meu Pai, nessa oração nós viemos te dar graças, ó Pai, por este culto. Ó Pai, por esta palavra, Senhor, grandiosa, qual falou aos nossos corações. Pai, os louvores, Pai, qual falaram, Senhor, a cada um, meu Pai, nessa noite. Senhor, nós te bendizemos, ó Deus. Pai, leva, Senhor, a cada um, Senhor, aos seus lares provisórios nesta terra. Senhor, guarda-nos, Pai, de todo mal e de todo perigo. Esconde-nos, Pai, com as tuas mãos poderosas. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Meus irmãos, façam uma mão assim. Que a graça, o amor e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos. E todos dizem: amém. Se Deus é por nós,